Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um dos piores crimes da Inglaterra. Não só um dos piores crimes da Inglaterra, como também um dos piores que eu já narrei aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jason Bennett e Terry Harris eram casados e tiveram 2 filhos, um menino chamado John Paul Bennett e uma menina chamada Lacey Bennett. Tudo estava indo bem com o casal, até que no início de 2020, após 14 anos juntos, eles decidiram se divorciar. Menos de 3 meses após o divórcio, Terry, com então 35 anos, se cadastrou em um aplicativo de relacionamento e foi através desse aplicativo que ela conheceu um homem de 31 anos chamado Damien Bendall. Os dois trocaram algumas mensagens e depois marcaram de se encontrar. É dito que eles se encontraram por alguns dias, até que no início de abril de 2020 eles iniciaram um relacionamento. Já nos primeiros meses dessa relação, Damien se mostrava bastante controlador e às vezes até agressivo. Mas apesar disso, parecia que Terry não perdia o interesse por ele. Na verdade, ela até teria afirmado diversas vezes para conhecidos que queria se casar com ele e ter filhos. Damien era um ex-presidiário que teve liberdade condicional em março de 2020, um mês antes de iniciar o relacionamento com Terry. A mulher sabia sobre o passado do seu novo companheiro. Ele sempre deixou claro sobre tudo o que havia feito em sua vida. E mesmo sabendo de tudo, Terry aparentemente não se importava e dizia que ele merecia uma segunda chance. As coisas entre o casal estavam ficando tão sérias que a mulher até chegou a apresentar Damien para os seus pais e foi clara com eles sobre o fato do homem ser um ex-presidiário. Obviamente, de início, os pais da mulher ficaram relutantes, mas Terry acabou convencendo eles, dizendo que Damien era um homem mudado e que queria ter uma nova vida ao lado dela. Porém, a mãe de Terry começou a reparar na maneira que Damien tratava sua filha e percebeu que Terry estava tão apaixonada e carente que não enxergava o quanto o homem a fazia mal. A mãe de Terry pressentiu que aquilo não iria acabar bem e falou com a filha a respeito, mas Terry a ignorou. A mulher então deu um ultimato à filha. Ou Terry terminava seu relacionamento com Damien, ou então não precisava mais falar com ela. E mesmo assim, Terry a ignorou. Terry tinha feito uma escolha chamada Damien, uma escolha que acabaria com uma família. Após 1 ano de relacionamento, em abril de 2021, Terry se mudou com seus 2 filhos do relacionamento anterior, John Paul, que tinha 13 anos na época, e Lacey, que estava com 11. A família se estabeleceu em uma casa na cidade de Sheffield, no condado metropolitano de South Yorkshire, norte da Inglaterra. Damien também se mudou para essa casa junto com eles, com o objetivo de construírem uma nova família. Os vizinhos que testemunharam a mudança da família disseram que desde o início viram que algo de muito errado estava acontecendo, já que Damien parecia arrastar os móveis da casa de maneira bruta, quase como se estivesse sendo obrigado a fazer aquilo, muito aborrecido e mal-humorado. Ao longo dos meses seguintes, os vizinhos notaram que a família vivia em constante controle por parte de Damien, e também puderam ver que Terry parecia ter medo dele, mas mesmo assim, ela insistia em manter o relacionamento. Damien teria até mesmo dado em cima de outras mulheres na frente de Terry, mas novamente, Terry não teria se importado e ainda afirmava que queria se casar e ter filhos com Damien. Além de tudo isso, Damien era um viciado que costumava usar diversos entorpecentes pesados. Ele não trabalhava e era sustentado pela Terry, e ainda costumava vender diversos pertences da casa, incluindo o notebook da companheira, para poder sustentar o seu vício. O homem também vivia se gabando, dizendo que era um criminoso muito perigoso e que até a polícia tinha medo dele. No dia 18 de setembro de 2021, um sábado, Terry construiu para os filhos, John e Lacey, uma barraca na calçada da casa, que eles usariam para vender doces na intenção de recolher fundos para a instituição de ajuda ao combate ao câncer. Uma amiga de Lacey, chamada Connie Gent, de 11 anos,
também foi participar da venda dos doces. E no final do dia, ela ligou para os pais pedindo para que eles a deixassem dormir na casa da amiga para uma festinha do pijama. E os pais consentiram. Na manhã seguinte, 19 de setembro, às 7 da manhã de domingo, Damien teria ligado para sua mãe e depois foi comprar tabaco. Às 7h26, a mãe de Damien ligou para a polícia, informando que o seu filho havia tentado tirar a própria vida com uma arma branca. Às 7h38, Damien usou o celular de Connie e ligou para a emergência, solicitando uma ambulância, dizendo que havia tirado a vida de uma pessoa. Assim que os policiais chegaram no local, eles viram Damien sentado na calçada do lado de fora da casa. O homem estava bem calmo, e quando foi questionado sobre o que teria acontecido, Damien confessou que havia tirado a vida de todos na casa. Ou seja, ele tirou a vida de sua companheira Terry, do casal de filhos dela, John e Lacey, e da coleguinha deles, Connie Gente. Os policiais ficaram incrédulos com o que ouviram e acharam que o homem estava inventando tudo por estar sob efeito de algum entorpecente. Eles então pediram para que Damien dissesse o seu nome completo, idade, data de nascimento e onde eles estavam, para ver se o homem estava são ou não. Após Damien responder tudo com precisão, ficou claro para os policiais que ele estava ciente e consciente de tudo. Desse modo, os policiais decidiram entrar na casa para checar o que de fato havia acontecido, e enquanto um policial ficou responsável por vigiar Damien do lado de fora, os demais entraram na residência. Assim que entraram, os policiais se depararam com uma das piores cenas de suas vidas. Haviam 4 corpos muito feridos, alguns até quase irreconhecíveis, e sangue por toda parte. Era uma verdadeira cena de filme de terror. Próximo aos corpos, os policiais encontraram um martelo de garra, que mais tarde foi descoberto ser a arma do crime. Damien Bendall foi preso imediatamente e levado para o departamento de polícia. A perícia foi chamada e toda a casa foi examinada minuciosamente, e o que se descobriu com a análise da cena e a confissão de Damien foi um dos crimes mais chocantes da Inglaterra. Connie, a garotinha que estava na casa para uma festa do pijama, teria mandado boa noite para os seus pais através de um aplicativo de mensagem às 8h25 da noite. Após isso, todos teriam ido dormir. Nesse dia, Damien voltou para casa por volta das 8h30 da noite. Ele estava sob efeito de substâncias ilícitas, já que teria ficado o dia todo fora usando entorpecentes. Assim que chegou em casa, Damien pegou um martelo de garra e foi até o seu quarto onde Terry estava dormindo. Ele golpeou a mulher diversas vezes e, segundo um laudo da autópsia que foi realizada posteriormente, foram ao menos 10 golpes na região da cabeça e no rosto. Só que mesmo assim, a mulher continuou viva, mas ferida demais para fazer alguma coisa. Após ter golpeado Terry, Damien foi até a sala onde estavam os seus enteados e a coleguinha deles. Ele pegou os 3 e os levou até o quarto onde Terry estava, para que eles olhassem o estado da mulher. Em seguida, ele pegou Lacey, sua enteada, e fez coisas absurdas com ela na frente de todos no quarto, e quando se cansou, tirou a vida dela com um martelo. Como eu já mencionei, Terry ainda estava viva e foi obrigada a assistir tudo o que estava acontecendo com sua filha sem poder fazer nada para impedir. John e Connie tentaram correr de Damien, mas o homem foi atrás deles e conseguiu pegar um na sala e o outro escondido no banheiro, tirando a vida deles em seguida. Depois de ter feito tudo isso, Damien trocou de roupa, pegou um Xbox que pertencia a um dos seus enteados e foi até o seu fornecedor para trocar por entorpecentes. Algumas horas mais tarde, ele voltou para a casa de táxi e disse ao taxista, em tom de deboche, que ele teve uma noite tranquila e agradável com a sua família. O caso chocou toda a cidade, principalmente os vizinhos, pois o bairro em que a família morava era considerado seguro e tranquilo, e nada desse tipo havia acontecido naquela região. A cidade de Sheffield ficou em luto, e a escola em que os filhos de Terry e a coleguinha deles estudavam ficou fechada por 3 dias. Durante o tempo que esteve sob custódia policial no departamento de polícia,
Damon confessou todo o crime em seu interrogatório, que inclusive chegou a ser gravado. Ele já havia confessado o crime na ligação que fez para a emergência e também para os primeiros policiais que foram até a casa da família. No entanto, no dia seguinte, seguindo as orientações dos seus advogados, ele voltou atrás na sua confissão e alegou inocência. Durante os meses seguintes, os advogados de Damon tentaram argumentar que ele teria sofrido uma pancada na cabeça meses antes, e isso o teria deixado com sequelas que ocasionaram uma perturbação mental que o fez cometer os crimes. Eles argumentaram também que, devido a essa pancada na cabeça, Damon não tinha nenhuma lembrança do dia do crime. Além de tudo isso, os advogados disseram que Damon estava tomando remédios fortes para tratar esse traumatismo, e que isso teria o deixado mais fora de si. Porém, exames posteriores provaram que Damon não havia sofrido nenhum tipo de pancada na cabeça, e esse argumento da defesa foi descartado pela promotoria. Os advogados tentaram ainda alegar insanidade, mas mais exames foram feitos e foi determinado que Damon era completamente são. Em dezembro de 2022, se deu início ao julgamento de Damon Bendall no Tribunal da Coroa de Nottingham. O julgamento contou com a presença de vários parentes das vítimas e também de alguns parentes de Damon. Devido ao caso ter ganhado enorme repercussão, ele foi amplamente coberto pela mídia do país e uma grande parte da população da região estava com os olhos voltados para esse julgamento. No tribunal, o médico legista afirmou que as vítimas foram severamente atacadas e que havia muito resíduo corporal espalhados por toda a casa. O médico disse também que a enteada de Damon foi a que mais sofreu, já que antes de ter sua vida tirada, ela ainda foi obrigada a fazer coisas com um homem. Lacey ainda teria tentado resistir, e foi nesse momento que Damon a golpeou. De acordo com a perícia, haviam fluidos masculinos pertencentes a Damon por todo o corpo de Lacey. Um outro fato apresentado durante o julgamento foi que, na verdade, Damon havia feito 5 vítimas e não 4. Isso porque Terry, a companheira de Damon, estava grávida de algumas semanas. A defesa do homem tentou argumentar que ele estava feliz com o fato de se tornar pai pela primeira vez e que ele e Terry eram um casal feliz e sem problemas. No entanto, testemunhas, dentre elas familiares e amigos do casal, disseram no tribunal que Damon não parecia feliz e que o tempo todo ele era agressivo, possessivo e controlador com Terry. Um vizinho do casal chegou a testemunhar dizendo que Damon já havia tirado a vida de cães e gatos do bairro. A defesa também tentou argumentar que Damon tinha remorso pelo crime e que todos os dias lamentava pelas vidas que havia tirado. Porém, durante todo o tempo que esteve no julgamento, Damon não demonstrou nenhum tipo de emoção. Era como se ele nem se importasse com o seu destino. Com isso, o júri que estava presente não acreditou que ele realmente sentisse algo pelas vítimas. Ainda durante o julgamento, foi apresentada a extensa ficha criminal de Damon. O homem tinha antecedentes por roubo, lesão corporal grave, tentativa de roubo e incêndio criminoso. Pelo que foi apurado, era para ele ainda estar cumprindo pena por causa de alguns desses crimes, mas o oficial da condicional responsável por avaliar o caso de Damon o considerou apto à liberdade condicional e o libertou pouco tempo antes dele conhecer Terry. Esse mesmo oficial chegou a ser demitido posteriormente por conta desse erro grave, já que Damon apresentava sinais claros de que não poderia voltar a viver em sociedade tão cedo. Ao fim do julgamento, os advogados de defesa de Damon não conseguiram argumentar e nem provar que ele estava fora de si durante o ataque ou que teria se esquecido dos fatos. Damon Bendall, de 33 anos na época, se declarou culpado de todas as acusações. Ele também foi considerado culpado pelo tribunal do júri. E no dia 21 de dezembro de 2022, Damon Bendall recebeu a sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Após a sua sentença, a promotoria autorizou a reabertura de um processo arquivado onde Damon estaria sendo acusado por forçar relações com uma garota de 13 anos,
Isso teria ocorrido alguns anos atrás. O crime teve uma enorme repercussão por toda a Inglaterra e foi considerado um dos piores que já aconteceu no país. No dia 4 de janeiro de 2023, o Conselho Nacional decidiu demolir a casa onde os crimes aconteceram. Isso agradou tanto os familiares e amigos da família quanto os vizinhos do local, já que a casa estava recebendo visitas frequentes por parte de muitos curiosos e pessoas que queriam contatar os espíritos das vítimas. Segundo os vizinhos da casa, a demolição os agradou, pois muita gente esquisita estava andando pelo bairro. Jason Bennett, o ex-marido de Terry e pai de John e Lacey, estava em viagem quando foi informado do crime. De acordo com ele, quando soube do que aconteceu, não quis acreditar e quando entendeu que tudo era real, o seu chão desabou. Ele disse que John era um filho maravilhoso e gentil, e a sua filha Lacey era uma menina dos olhos de ouro, muito amorosa, que dava para ele uma razão para viver. Os pais de Terry Harris também se manifestaram após o crime. Terry era a única filha deles, e os filhos dela, seus únicos netos. Eles disseram que com a partida deles, agora, os dois em idade avançada, não tinham mais família, não tinham mais filhas e nem netos para amar, e nunca mais teriam essa chance na vida novamente. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.